over the hills and fall for what? She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. Olá, queridos amigos, mais uma vez chegando até vocês com muitas saudades no coração após um bom período sem estar em contato com vocês de forma virtual. Meu nome é Solange, eu faço parte do grupo de palestrante do Centro Espírita Luz e Esperança São Francisco de Assis, o nosso querido Célio. Nós estamos dessa forma virtual em decorrência da pandemia, mas em nenhum momento o Célio deixou de levar a palavra, o aconchego, o carinho a tantos corações que necessitam dessa esperança, desta luz, desse consolo. E é por esse motivo que nós sintonizamos com o Pai. E eu vou solicitar para que, dentro do possível, fechem os olhos, sintam a respiração nesse corpo físico, em conexão com o nosso corpo espiritual, pedindo ao Pai a nossa proteção, a nossa luz necessária para que possamos levar, através da palavra, o consolo, a esperança, o amor a todos os corações daqueles nesse momento necessitam desta palavra, dessa esperança, desta compreensão, dessa alegria. Que o nosso irmão maior, Jesus, o mestre do mestre, que quando esteve aqui junto conosco, nos transmitiu tantos ensinamentos. E agora, nós de forma humilde, vamos fazer a tentativa nessa nossa caminhada terrena, passar essas palavras, esses ensinamentos que há mais de 2000 anos essa figura amada tentou passar para nós. A nossa irmã Clara, juntamente com São Francisco de Assis, nos ilumine e nos proteja com toda essa egrégora de luz, de energia e de consolo. Muito obrigado, Pai, por esse momento tão sublime e único. Que assim seja. Como é bom sentir essa energia, mesmo à distância, a gente estando lá no Célio, nós temos essa energia juntamente com os irmãos, com aquela casa que nos espera de forma tão amorosa, nos aconchega com aquele carinho, com aquele consolo de a tantos aqueles que são sofridos. E nós aqui nesse momento de forma virtual tentamos fazer com que essa mesma energia daquela casa possa estar chegando até os lares de vocês. Que sejam limpos, harmonizados, efetivos, de fato, neste momento. Fui ver se estava gravando, porque a energia é tanta que às vezes a gente se perde um pouquinho nessa nossa caminhada até virtualmente. Então, hoje nós vamos estar falando bem-aventurados os mansos e os pacíficos. A bem-aventuranças do nosso Mestre Jesus, que quando esteve aqui conosco, subiu ao monte e falava para aquele povo sofrido que estava precisando daquelas palavras, das boas aventuranças. E quando ele fala de mansos, ele está falando em obediência, aquilo que é usado pela razão. E quando ele fala em pacífico, é a resignação, que é o uso do coração.
Isso está muito bem descrito no capítulo 9, onde no item 8, que o Lázaro, em Paris de 1863, ele fala sobre isso. Então, ele disse assim: Jesus ensinava sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura. Os homens erroneamente confundem ser obedientes e resignados, não como usarem vontade e nem sentimento. A obediência, o uso da razão, e a resignação, o uso do coração. Essas duas qualidades, obediência e resignação, são forças muito grandes, pois os homens revoltam-se quando precisam ser pacientes e resignados. O covarde não é uma criatura resignada, assim como o orgulhoso e egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que foram desprezados pelos materialistas da antiguidade. Ele veio no momento em que a sociedade romana agonizava, destruída pela corrupção. Veio trazer brilhar os seios da humildade, da humanidade, moralmente enfraquecida, os trunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Aquele nosso mestre que veio trazer através do exemplo, da sua conduta moral, a forma de como chegar no nosso irmão. Ele deu tantos exemplos como o bom samaritano, onde ele levava exatamente ele fez a comparação, quando ele fez essa parábola, de quem era o bom samaritano. Né? Era aquele que auxiliava o irmão, independente da sua crença, da sua raça, da sua forma de viver, da sua condição. Era um ser humano no caminho e ele auxiliou. Independente da condição dele, ele acolheu o bom samaritano. Assim como aquela mulher adúltera que foi, de uma certa forma, crucificada, vamos dizer assim, por uma sociedade dominante de homens que achavam e determinavam, por ela ter saído fora das condutas da moralidade da época, deveria ser apedrejada. E o nosso mestre foi ao encontro dessa mulher. E hoje, com todos esses exemplos, com todas essas situações que nós vivemos, nós devemos então cultivar essas nossas emoções. Que são o que essas emoções? São os nossos grandes canteiros internos, das tristezas, da mágoa, do medo, da culpa, do orgulho e da inveja. Todas essas emoções que nós cultivamos, né? Principalmente nesse tempo de pandemia, onde nós tivemos que ficar reclusos dentro das nossas casas e dentro de nós mesmos. Quanta tristeza que essa doença, esse Covid, trouxe a nós, seres humanos, a todo o planeta. Está ainda trazendo, né? Quantas mágoas que nós tivemos que trazer à tona, né? Mágoa quer dizer água má. Nós tivemos que mexer dentro disso, né? Quantos medos nós tivemos de, inclusive, perder a sua própria vida diante da doença, né? Quantas culpas nós tivemos em decorrências de coisas que nós fizemos, dissemos, magoamos outras pessoas e que nós não teríamos tempo suficiente de pedir perdão. Quanto orgulho que nós cultivamos ainda enquanto seres que pisam nesse planeta em processo de evolução. Onde nós fizemos combinações lá no plano espiritual, de estar revendo todas essas questões que nós achávamos que seríamos necessário de poder estar cumprindo enquanto seres em processo
espírito, em espírito de aperfeiçoamento. Mas sabemos que não é nessa encarnação que vamos fazer tudo isso. Mas se nós entendermos que essas emoções que cultivamos nesse nosso grande canteiro sejam sementes mais profundas que ficam enraizadas umas nas outras, nós vamos nos perder. Vamos perder mais uma oportunidade de estarmos nesse planeta. Mas nós temos que aperfeiçoar, sim, são os sentimentos. O sentimento que aflora dentro de nós, que está dentro do nosso coração. Porque ninguém dá aquilo que não tem. Então, quando nós alimentamos, purificamos o nosso espírito, nós podemos passar todas essas informações, toda essa nossa caminhada nesse grande caminho, nessa grande jornada. E o sentimento maior disso tudo é o amor, que é o maior e o melhor sentimento, que está embutido nisso tudo, a coragem, a compreensão, a compaixão, a empatia, a caridade, o respeito para com os outros e a dificuldade do outro. E como é difícil a gente estar nessa caminhada. Como é difícil a gente ter essa compreensão da nossa pequenez. Como eu digo, nós somos uma pequena formiga numa rolha nesse grande oceano, que é o universo. E quando nós percebemos que nós somos pequenos, nós necessitamos, por exemplo, de uma prece para que nos fortaleça, que possa nos tirar todas essas emoções errôneas que sentimos, mas elas existem dentro de nós. Mas que nós possamos, de uma certa forma, compreender essas emoções e cultivá-las no sentido de poder fazer uma transformação, um alto amor. Saber que nós temos a tristeza e transformá-la em alegria, mas uma alegria genuína. Saber que nós temos essa mágoa e que nós podemos levar essa emoção de transmutação ao outrem. O medo em transformação também. Transformar isso e ter humildade de poder reconhecermos o quanto somos pequenos, muito pequenos nessa nossa grande jornada. Então, meus queridos, o nosso Mestre Jesus nos ensinou tanto. E há tantos recursos para a gente poder estar vendo, se aprofundando nessa nossa caminhada. Eu estava lendo esses dias O Cultivo das Emoções, de Marlon Hegdal, onde ele fala exatamente das nossas dificuldades de aflorar. E ele comparava essas emoções a um grande canteiro, né? E as emoções que nós temos diante de tudo que está acontecendo, dessas nossas fraquezas, dessas nossas impossibilidades de ir adiante. Então, meus queridos, nós temos muito que aprender. E acreditar nessa energia, acreditar que todo dia nós podemos começar um novo dia com a esperança, com a vontade, a coragem de transformar tudo isso primeiro em nós. De amanhã acordar com a esperança, com a coragem, a sabedoria, o entendimento de fazermos a nossa parte, de sermos nós mesmos, irmãos uns dos outros, onde a luz do nosso Mestre Jesus possa nos estar nos auxiliando.
nessa grande caminhada. Meus queridos, há muito a aprender, há muito a crescer. E hoje me coloco humildemente aqui com essa palavra do nosso Mestre Jesus, da oração da serenidade. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir uma das outras. Saber que, a cada dia, é uma nova oportunidade. Um novo abrir do sol. Que possa fazer com que essas dificuldades no nosso caminho que nos tragam paz, sabedoria, juntamente com o nosso Mestre Jesus, para resolver todas as coisas no nosso caminho. Muito obrigado, ó Pai, e que assim seja.